Como funciona o ranking da ATP, como foi criado, quando foi criado, para que serve, quais é a forma de cálculo, todos os detalhes, vídeo de conteúdo aqui no Auge das Quadras para te explicar tudo o que você precisa saber sobre ranking ATP, história e tudo mais, como sempre, muita informação aqui no canal Auge das Quadras. E vamos lá, direto para a tela do meu computador, para falarmos sobre o ranking ATP, que foi criado pela primeira vez publicado em 23 de agosto de 73, com o objetivo de classificar os melhores tenistas do mundo, masculino e em duplas, né? No feminino é organizado pela WTA. E nesse vídeo a gente vai falar sobre o ATP. Ele é atualizado semanalmente às segundas-feiras e considera os pontos obtidos nas últimas 52 semanas. A gente vai explicar em detalhes como é que funciona essa questão. Então, passando para o próximo slide, a pontuação ela é baseada em torneios oficiais, então torneios ITF, Challenger, ATP e Grand Slam. Então são 4 categorias, a gente vai explicar também. E são considerados os 19 melhores resultados de cada tenista nas últimas 52 semanas. Por que últimas 52 semanas? Porque é um intervalo de um ano. Né? Então, à medida que vai vencendo os pontos de mais de 52 semanas vão expirando, eles vão entrando os novos. Vocês vão entender bem como é que funciona. Então, quanto mais fases o tenista avança nesses torneios, mais pontos são concedidos. Eu falei que ele era atualizado semanalmente, mas tem uma exceção. Quando a gente tem torneios de 2 semanas, como o Masters 1000, alguns Masters 1000 e todos os Grand Slam, aí a atualização ela é quinzenal. Então ele espera as 2 semanas, espera terminar os torneios para atualizar, mas via de regra normalmente é semanalmente. Então, qual que é a grande sacada aí desse ranking ATP? Os tenistas, quando eles conquistam pontos, no ano seguinte, na mesma semana, ele tem que defender esses pontos conquistados. Então vamos supor que um tenista foi lá e ganhou Roland Garros no ano passado. Esse ano, quando chegar a mesma semana de Roland Garros, o tenista vai iniciar a semana precisando defender 2.000 pontos, que é o que vale o título de Roland Garros. Então ele tem que ganhar Roland Garros de novo para ficar zerado ali, ou seja, nem subir e nem descer em pontuação. Essa é a grande mágica do ranking, porque ele premia, além da consistência do momento, ele premia também a regularidade do tenista. Né? E não é somente somar, ele premia também o longo prazo, vamos dizer assim. Né? Então, os tenistas precisam defender os pontos, e esses pontos, né, essa posição no ranking, ela é utilizada para definir tanto o chaveamento dos torneios, alguns torneios importantes, por exemplo, como o Grand Slam, a partir dos 100, 100 e pouquinho, entra direto na chave. A partir daí, para cima, teria que disputar um qualificatório. Então ele serve para isso, né, para quando o tenista se inscrever no torneio, ele já ter a vaga garantida de acordo com o ranking dele, e também para definir os cabeças de chave. Normalmente, até o 32º, ele entra como cabeça de chave, consequentemente ele vai ter adversários menos complicados, considerando o ranking, obviamente, e alguns torneios ele até passa de bye, que é o que a gente chama ali de bye, que ele já entra direto na segunda rodada, então a primeira rodada ele não joga e ele já entra direto na segunda rodada, e isso é uma grande vantagem para o tenista. Algumas curiosidades sobre o ranking ATP. Primeiro, 29 tenistas na história já alcançaram o topo do ranking, desde que ele foi publicado, ou seja, viraram primeiro do mundo, 29. A gente vai até passar a lista aqui. Só que desses 29, 19 terminaram a temporada como número 1. A ATP tem um título aí, que é o ATP Tour, é o título pro número 1 do mundo da temporada. Então toda temporada tem o seu número 1 do mundo, apenas 19 desses 29. Então teve aqueles caras que viraram número 1, mas não sustentaram isso até o final da temporada, então não entram nesse seleto grupo aí de campeões da ATP. Terceiro ponto, Djokovic é o que liderou por mais semanas. Então, na história, o Djokovic, mais de 400 semanas já de liderança no ranking. Então, ele é o grande recordista. O Guga, nosso Gustavo Kirten, liderou por 43 semanas. Então, ele foi número 1 do mundo por 43 semanas. E o Federer tem a maior sequência consecutiva, ou seja, ele é o cara que liderou mais semanas de forma consecutiva. O Djokovic, dessas mais de 400, ele virava número 1, depois caía para 2, depois voltava para 1. Então, na sequência ali, seguidinha, o Roger Federer é o maior. Tá gostando dos nossos conteúdos? Se inscreva no canal Auge das Quadras. Estamos precisando muito da sua inscrição e principalmente do seu like. Muitas pessoas que veem os nossos vídeos não são inscritos, então a gente pede aqui, vou deixar aqui o botãozinho vermelho para você descer aí. Se tiver no celular, desce, clica ali em inscrever-se. E se tiver no computador, desce o mousezinho aí. Não gasta nada, mas ajuda a gente demais, certo? Então vamos lá, continuando aqui. Os torneios, como é que funciona a pontuação?
Como eu falei, existem 4 categorias de torneio. A primeira delas é o ITF, são os torneios de menor pontuação para o ranking. A gente tem os M25 e os M15, são mais de 400 torneios ao longo de uma temporada, onde, como o próprio nome diz, aí 25, o campeão leva 25 pontos. 15, o campeão leva 15 pontos. Normalmente é um torneio que é jogado por tenistas abaixo ali de 200, 300 do ranking, ou tenistas que estão começando ali a carreira, né, estão iniciando e partindo do juvenil para o profissional, faz essa passagem pelos torneios ITF. Então você tem aí a pontuação rodada a rodada, quartas, semi, final e campeão. Então a gente, todos os detalhes, como sempre, aqui para vocês saberem como funciona a pontuação. Passando do ITF, vamos para os torneios Challenger, são quase 200. Então tem o Challenger 175, 125, Challenger 100, Challenger 75 e Challenger 50. Então vai subindo a pontuação aí. Conforme aumenta a pontuação, claro, as outras fases também somam mais pontos. Então, por exemplo, um Challenger 175, que é o Challenger que mais dá pontos, aí ele vai dar para o finalista 100 pontos. Um ATP 250, por exemplo, é bem próximo de um Challenger 175. Inclusive, falamos sobre o Felipe Meligeni, que tinha conquistado o maior título da carreira, foi num Challenger 125, que é a segunda categoria mais importante a nível Challenger. Após o Challenger, aí começam os torneios ATP. ATP 250 é o primeiro nível ali, são 31 torneios. A gente colocou alguns exemplos de torneios famosos, mais conhecidos. Brisbane na Austrália, Buenos Aires, que o João ganhou na Argentina, Marseille na França, Santiago no Chile, Houston nos Estados Unidos, Marrakech, Bastado na Suécia, Umag na Croácia. Então a gente colocou vários exemplos aí, lembrando que todos esses torneios são disputados em todos os pisos. Então você vai ter torneios na grama, torneios no saibro, torneios quadradura indoor, outdoor. E no ATP 250, como o nome diz, o campeão leva 250 pontos. Após aí, a gente já começa a ter torneios de categoria maior, como os ATP 500, que são somente 16 no calendário da ATP. Então aí outros exemplos a gente tem aqui no Brasil, né? O Rio de Janeiro, ATP do Rio de Janeiro, que todos vocês conhecem, é um ATP 500, ou seja, dá 500 pontos para o campeão. Já é um chaveamento muito mais difícil, né? Os tenistas melhores ranqueados costumam jogar muitos desses ATPs. A gente tem vários exemplos aí, por exemplo, Londres é um na grama, Munique, Hamburgo, tem ATP 500 que já foi Masters 1000 e hoje é um ATP 500, então são torneios extremamente importantes aí no calendário. E depois disso, aí sim vamos começar a nata, né? O filé mignon, ATP 1000, que é o que o João vai disputar agora na semana do dia 20 de abril, que é o de Madrid, na Espanha. Na ordem, Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid, Roma, Toronto, Cincinnati, Xangai e Paris. A gente fez um vídeo sobre os Masters 1000. Eu vou deixar um cardzinho aqui para você que ainda não viu, vale muito a pena. A gente destrinchou todos os Masters 1000, maiores campeões, então nesse vídeo tá bem legal. E aqui a gente coloca aí a pontuação desde o primeiro round. Repara que tem alguns Masters 1000 que a chave é reduzida, então você tem 2 rounds antes das oitavas. A maioria deles não, são 96 atletas, seriam 3 rounds antes das oitavas, então o cara tem que ganhar aí 8 jogos para ser campeão de um ATP 1000. E por último, os Grand Slam, né? São 4 torneios. Australian Open, onde o João fez história esse ano ao vencer o Rublev. Roland Garros, que o João vai jogar, entrar direto na chave principal. E depois temos o Wimbledon na grama e o US Open no piso duro, onde o campeão leva 2.000 pontos. E a gente vai passar alguns números bem interessantes sobre os campeões da ATP Tour aí, né? Os Estados Unidos é o país com maior número de campeões ao final da temporada como número 1. O cara que conseguir passar a temporada inteira e terminar a temporada como número 1, ele leva esse título. Os Estados Unidos já tem 18. A Sérvia, em segundo lugar, os 8 do Djokovic. Espanha, em terceiro lugar. Desses 6, 5 do Nadal, 1 do Alcaraz. A gente depois vai passar por tenista. E aí, assim por diante, Suíça, Suécia. E o Brasil tá lá, no seu 8º lugar, com o Gustavo Kirten, que liderou aí por 43 semanas. O critério de desempate utilizado aí é o número de semanas liderado. Então o Guga liderou mais que o Murray. O Murray acho que foi 40 semanas ou 41. Então o Guga foi 2 semaninhas a mais. Então o Brasil é o 8º aí em países que lideram o ranking. E aqui por tenistas, né? Então o maior da história é o que teve mais temporadas como número 1, Novak Djokovic. Depois Pete Sampras em segundo lugar. Terceiro lugar Jimmy Connors e Roger Federer. Aliás, são 3, né? Jimmy Connors, Roger Federer e Rafael Nadal. Os 3 com 5. Depois, com 4, Ivan Lendl e John McEnroe. Você vê que os americanos aí dominam, né? Principalmente antigamente.
Em oitavo, Bjorn Borg, Stefan Edberg, ambos da Suécia, e o Leighton Hewitt, aí, que muitos de vocês devem lembrar, além do Alcaraz e do Sinner, que são os líderes aí da nova geração. Então, bem interessante esse ranking aí pra gente ver quem foram os números 1. E aí, continuando, a gente tem aí o Nastasio romênio, o Mats Wilander da Suécia, Jim Courier, André Agassi, e aí entra o Guga, né? Gustavo Kirten, Andy Roddick, Andy Murray, Carlos Alcaraz. Eu acho que tá até repetido, né? Carlos Alcaraz e Sinner, então vocês podem desconsiderar aí, não são 2 vezes não. Então aí vocês veem que tem 19 tenistas que foram número 1, né? Que tem o título de número 1, e 29 tenistas que já alcançaram esse patamar. Então é isso. Não sei se deu para entender perfeitamente, porque tem algumas complexidades. Por exemplo, o ranking tem uma questão dos melhores ranqueados. Os que têm vaga em chave direta, eles são obrigados a entrar em Grand Slam em Masters 1000, com exceção de Monte Carlo. Então eles têm que entrar nos 4 Grand Slams e em 8 Masters 1000. E cada um tem que jogar 19 torneios. Então tem algumas regrinhas aí básicas. É claro, se o cara tiver machucado, ele vai justificar e não vai entrar. Mas tem algumas regras aí que mudam um pouco a questão do ranking, mas a base do ranking da ATP é isso, e o ranking da ATP ele é algo que pauta todo o calendário de todo tenista. E o João Fonseca, que é o 59 da ATP, 60 por ali, o grande objetivo é ele conseguir esse 32, né? Top 30, porque aí ele vai entrar como cabeça de chave em vários torneios, e aí o céu é o limite. Certo, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo aí. Mais um conteúdo aqui no Auge das Quadras. Se você tem alguma ideia de vídeo, digite aí nos comentários, deixe sempre a sua ideia, a gente lê todos os comentários, inclusive fizemos vários vídeos aqui por ideias de vocês. Então deixe aí as suas ideias nos comentários. Participe do nosso clube de membros por apenas aí R$ 6, R$ 7 por mês. Você tem direito a um grupo de discussão no WhatsApp, você tem direito a conteúdos exclusivos, então é bem interessante e também ajuda a gente a continuar fazendo esse trabalho para vocês, certo? Grande abraço a todos. Vou pedir mais uma vez aqui a sua inscrição e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.